Aquarela. Aquarela, essa coisa maravilhosa que todos nós amamos e odiamos ao mesmo tempo. Quem não ama nem odeia tem medo, é basicamente isso. Mas, de um modo geral, a aquarela não é lá um grande problema, não. Na verdade, a aquarela talvez seja a melhor expressão de você fazer um desenho livre que existe na face da Terra, assim. Se você quer liberdade no seu desenho, se você quer ter, sei lá, algo espontâneo no seu desenho, na sua pintura, se você quer, às vezes, deixar que o acaso vai ditando alguma coisa dentro dos seus desenhos, a aquarela talvez seja a melhor forma de se fazer isso. E aqui, você vai olhar pela minha tela, provavelmente você vai ver essas imagens aqui do Will Turner, né? Se você colocar William Turner, a possibilidade de aparecer o Will Turner do Piratas do Caribe é grande, tá? Então, se for colocar o Will Turner, coloca o Will Turner aquarela, que aí você acha as aquarelas do William Turner. Quem foi esse cara aqui? Esse cara aqui foi o cara que popularizou a aquarela. Ele que falou assim, ó, esse negócio aqui presta, quando todo mundo dizia que não. Mas antes de chegar no Will Turner, eu vou falar um pouquinho da aquarela antes, né? Quando surgiram os primeiros papéis e também quando surgiram as primeiras tintas solúveis em água, né? Quando as pessoas descobriram que elas podiam usar um pincel para poder pintar, basicamente, surgiu a aquarela, tá? Então, a gente tem os primeiros conceitos aí de aquarela, talvez estejam associados aos chineses lá em 5.000 anos antes de Cristo, tá? E se a gente for procurar aqui por sumie, japonês ou chinês, eu não tenho certeza, alguma coisa assim, você vai achar várias imagenzinhas interessantes dessa que foi provavelmente a primeira expressão da aquarela, tá? O sumie, ele basicamente era a pintura feita a partir do carvão misturado com água, né? Então você tinha ali algumas misturas feitas com carvão e água, às vezes com a tinta que vinha do polvo, né? Que eles extraíam do polvo, que dava origem ao nanquim mais pra frente. E aí por conta disso eles conseguiam fazer algumas pinturas muito interessantes. O legal do sumie é que ele já transmite uma técnica da aquarela que é bastante utilizada, que é a de tentar representar o máximo de coisas com o mínimo de traços. Até por isso você vai ver que, por exemplo, montanhas no sumie, elas são bastante representadas a partir de manchas feitas numa pincelada só, tá? Então tinha muito disso, às vezes fazia-se um traço e jogava um pouquinho de água para tentar desmanchar aquilo, e aquilo naturalmente fazia o efeito da montanha, ou da névoa, ou do peixe, ou do que quer que a pessoa estivesse desenhando ali. Ele é bastante atrelado também à caligrafia japonesa, então você vai ver que a mesma tinta que você usa para poder fazer o sumie, o mesmo material que você usa para o sumie é o que você usa para poder fazer a caligrafia. E normalmente isso era utilizado para quê? Para documentar. Como não existia fotografia, né? Documentar as coisas por meio da pintura era uma forma rápida e fácil. E se fossem utilizar outros tipos de tinta, talvez a secagem fosse demorar muito mais, ou talvez fosse desnecessário você trabalhar com tantos detalhes quando você podia representar tudo de uma forma mais simples. Então, o convívio japonês e etc., por exemplo, as plantas que tinham que ser representadas, todas elas já conseguiam ser representadas com poucos traços, né? Se a gente for olhar para essa cerejeira aqui, né, o tronco retorcido dela, bem marcado, é algo que você consegue naturalmente consumir. Tá? Hoje em dia as pessoas simplesmente deram a definição de pintura zen quando falam do sumie, né? Então existe essa possibilidade de vocês acharem com esse termo também, pintura zen. Mas de um modo geral é isso. O sumie ele faz parte da cultura oriental, e de um modo geral você consegue fazer bastante coisa legal utilizando pouquíssimos traços, o que é muito importante quando a gente for começar a trabalhar com aquarela mais pra frente, tá? A gente vai acabar lembrando disso. Eu gosto muito dessa pintura daqui, ó, que é uma cachoeira gigantesca, feita só com a sujeirinha do pincel aqui, a cachoeira, enquanto você faz a montanha, né, o alto da colina com as árvores bem marcadas mesmo, sem a menor definição, mas que você consegue interpretar muito bem o que está acontecendo ali.
Então, basicamente isso resume a aquarela, tá? O Sumie resume basicamente a aquarela. Normalmente ele era feito com tinta preta, mas eventualmente era feito também com a vermelha, que era tirada eventualmente de algumas plantas ou esmagando um inseto específico que liberava o pigmento vermelho, tá? Então fica aí para vocês essa informação. Se vocês quiserem sair caçando Pokémon por aí para poder esmagar e tirar vermelho deles, existe essa possibilidade. Depois do Sumie, a gente vai evoluir um pouco mais a pintura, né? E aí a gente vai ter diversos tipos de tinta que vão ser utilizados. Algumas tintas que são normalmente extraídas de pigmentos minerais, ou seja, você amassava a terra até ter um pó bem fininho e aí você misturava esse pó com alguma base, seja uma espécie de cola, seja com água, fosse com, sei lá, gema de ovo, que era algo muito utilizado inclusive para poder fazer as tintas, ou ainda com algum óleo que vinha de alguma planta, normalmente algum cereal, e aí misturava-se esse pigmento que a gente pegava antes, né, que pegava-se antes, com um óleo e transformava-se em tinta a óleo. A tinta a óleo, eu não preciso nem dizer que é uma das tintas mais populares que existe na face da Terra, e ela se tornou extremamente popular na Idade Média, né, ou pouco antes da Idade Média, que é quando começa a surgir ali o renascentismo. Na verdade, um pouco depois da Idade Média começa a surgir o renascentismo, que é quando a gente começa a ver ali as pessoas tentando se apegar um pouco mais a detalhes, etc. Então, se a gente colocar aqui renascentismo, ou renascença, né? Você vai encontrar muitas pinturas que valorizam bastante o belo, que valorizam a iluminação, tem o claro e o escuro, né? A luz e sombra sendo bastante aplicada nas pinturas e tudo mais. Então, a gente vê isso aqui na Vênus, né? A gente vê isso na criação de Adão, né? A gente vê isso na Mona Lisa, enfim, a gente vai ver isso em diversas obras de arte bem representadas, você vê muito detalhe, etc. E é aí que a treta fica louca. Por quê? Nessa época, pintura a óleo era tudo que existia. Qualquer outro tipo de pintura era considerado inferior. Era pintura com material barato. Era considerado lixo. E nessa mesma época, a aquarela era o pior das pinturas, porque a aquarela não dava definição. Ela no máximo servia para você fazer algum rascunho, mas ela não te dava definição, ela não mostrava a beleza das coisas como elas realmente eram, né? E ela era extremamente difícil de se controlar, então isso tirava do pintor a possibilidade de fazer algo bom ali, porque tinha sempre a interferência da água na pintura, e isso deixava tudo muito mais imprevisível. E é aí que entra o nosso amigo Will Turner. Ele pintava da maior parte das vezes, né, paisagens dos lugares onde ele chegava, né? Em alguns casos ele desenhava cenas como essa daqui, que não dá para ver muito bem, mas que é uma tempestade em alto mar, então a gente consegue ver aqui o navio e tudo mais, e o mar bravio aqui embaixo. A gente consegue ver também, né, cenas de porto, normalmente de chegadas de praia, ele desenhava bastante esse tipo de coisa, tá? E essas características, né, essas pinturas de paisagens, elas eram fundamentais porque faziam com que você conseguisse identificar o que estava acontecendo, entender qual era o sentimento que era passado por ali, e ainda assim não precisava ter uma grande concentração de detalhes ou uma grande especificidade dos detalhes, era tudo muito mais rápido, sabe? E o que acontece? A aquarela, ela acabou sendo adotada durante as grandes navegações como algo extremamente útil, porque imagina você está indo num navio, você chega num lugar tipo o Brasil, por exemplo, em 1500, enfim, você era completamente cercado pela natureza selvagem, e o que você via, basicamente, era o seguinte: um cenário em que você tem que representar, às vezes, uma planta ou um ambiente, ou às vezes até um animal, só que você tem que ser rápido,
Porque se você colocar ali um cavalete, preparar a tela, misturar as tintas a óleo, fazer uma camada da tinta, esperar secar para passar outra camada da tinta para poder representar aquilo que você está vendo, mano, você não vai representar, sabe? Às vezes você quer representar uma espécie de pássaro, aquele pássaro vai voar, você nunca sabe quando vai aparecer uma onça e te comer no meio do caminho, sabe? É isso, você tem que fazer as coisas rápido. Tem que ser mais aventureiro, vamos dizer assim. E como não existia fotografia nessa época, o mais rápido para se poder chegar nesses pontos era a aquarela. Até por isso, a gente vai encontrar bastante de aquarela botânica. E você vê muitos livros de aquarela botânica. Deixa eu ver aqui. Livros antigos. Você acha bastante livros antigos de aquarela botânica. Esse aqui, obviamente, são republicações desses livros, mas você consegue achar isso em exposições, etc. Boa parte dessas pinturas, elas estão representadas em diversas exposições, museus, etc. E muita gente fazia esse tipo de ilustração para poder representar alguma planta nova, alguma espécie de planta nova. E é assim que a gente tem, por exemplo, documentado como eram plantas que hoje já não existem mais, sabe? Então, ó, documentação de como é uma romã e etc. Tá? Provavelmente eu já estou misturando pinturas antigas com pinturas novas, mas a ideia é basicamente essa. Levava-se um aquarelista dentro da expedição para que ele pudesse documentar a fauna e a flora do lugar e eventualmente também para trabalhar como cartógrafo, para representar os ambientes em que se passava, e isso ajudava na hora de fazer um mapa para as pessoas não se perderem ali, né, para a expedição inteira não acabar se perdendo. Então a aquarela ela foi fundamental nas grandes navegações e em outras descobertas também. Isso era muito utilizado quando você ia fazer algum tipo de expedição e algum tipo de estudo, porque era muito mais rápido, era muito mais prático. A aquarela seca tão rápido quanto a água seca. Então isso é bastante importante para a gente levar em consideração. Beleza, uma vez que a gente entendeu isso aqui, a gente podia pensar no seguinte: a gente pode estipular algumas características básicas da aquarela que são bastante importantes. A primeira delas é que a aquarela ela tem a influência da água e isso torna muito difícil de se trabalhar com ela. Porém, ainda assim a aquarela ela vai dar para você bons resultados. Segunda característica da aquarela é que ela é uma técnica que é extremamente barata, tá? Mesmo que você, hoje em dia você vai comprar materiais com uma qualidade maior para poder fazer as aquarelas, porém você consegue fazer a sua própria aquarela em casa. Isso inclusive é muito fácil. Você vai procurar na internet por um material chamado goma arábica, que é uma cola, é isso aqui, essa colinha aqui, ou você pode pegar ela já assim diluída, enfim, ou você pode pegar ela em pó e fazer, diluir ela em casa. Você pode fazer isso de várias formas, tá? Mas basicamente você vai pegar a goma arábica, uma colher de goma arábica, uma colher de pigmento em pó, mistura o máximo que você puder, entendeu? Coloca uma colherzinha de chá de glicerina, para poder evitar que dê fungo ou algo do tipo. E é isso aí, tá pronto. Deixa secar durante 2 ou 3 dias e você tem uma aquarela em pastilha para poder utilizar, tá? Uma aquarela que depois você pode passar água e ela vai soltar normalmente. Basicamente é isso. Tem outras formas, se você for procurar aqui, tipo, receita de aquarela, eu acho que você acha em alguns lugares o pessoal explicando como fazer sua própria aquarela e tal, e quais são os materiais que você vai poder utilizar. Tem várias aqui. Uma outra coisa, se você não tem a goma arábica e não pode fazer uma aquarela ali com ela, você tem alimentos, tá? Raízes, de um modo geral, costumam soltar bastante pigmento, tipo cenoura, beterraba, folhas também soltam bastante pigmento, e aí é interessante você procurar folhas que elas sejam bem verdinhas, tá? Com verde bem clarinho normalmente, porque elas normalmente vão soltar mais pigmento, ou você pegar essas folhas tipo de suculenta, cacto, etc., que tem bastante água contida dentro. Isso ajuda bastante para você fazer as suas pinturas. Folhas secas, folhas amareladas, normalmente não vão gerar um bom pigmento, tá? Mas flores também
soltam bastante pigmento, então se você macerar elas ali, você vai conseguir boas extrações, né? Outra coisa legal é que você pode, além de macerar, você, né, amassar a matéria-prima para poder tirar o pigmento, você pode tirar também com fervura. Você pode ferver algumas plantas e etc. e tirar o pigmento dali. Tem flores, por exemplo, que soltam pigmentos azuis e você pode utilizar isso para suas aquarelas. Existe um problema em fazer isso com plantas, com pigmentos a partir de uma matéria-prima vegetal, que é o seguinte: com o tempo, essas matérias-primas elas vão ficar mais... elas vão se degradando, vamos dizer assim. Então, o que você pintou com verde a princípio, talvez vá mudando de cor. Eu tenho um exemplo aqui, não é exatamente um exemplo de tinta, mas eu acho que vai servir para poder explicar. Eu tenho essa folha daqui, tá? Que eu usei ela para poder fazer, né, essa pintura aqui do lado. Então, deixa eu tirar aqui. Ó. Quando eu pintei, essa folha tinha mais ou menos essa cor. Eu tentei chegar o mais próximo dela possível, tá? Então, ela tinha mais ou menos essa cor aqui. Eu pintei com tinta acrílica, tá, gente? Então, quando eu pintei, ela tinha mais ou menos essa cor aqui. Hoje, essa folha é mais ou menos isso aqui. Se eu tivesse... Né, mais ou menos aqui não, né? Perfeitamente isso aqui. Se eu tivesse extraído o sumo dessa folha, por exemplo, para poder pintar, o que aconteceu com a folha aqui aconteceria no papel, quando eu passasse para o papel, tá? No começo, talvez ela ficasse verde, mas quando ela secasse, ela ficaria... Né, depois de um tempo, com o passar dos tempos, ela poderia ir ficando mais escura, mais amarronzada e perdendo as características que eu tinha a princípio, né? Então, por serem materiais biológicos, eles se degradam com o tempo. Por conta disso, a gente acaba perdendo bastante das características principais das cores quando a gente está trabalhando com matéria vegetal, tá bom? Então, vocês podem utilizar, mas normalmente a validade da pintura de vocês vai estar marcada por conta disso. Então a gente vai acabar tendo isso. Uma outra alternativa para isso, né, para que você não tenha que perder o material que vai se desgastar com o tempo, é utilizar materiais, né, pigmentos de origem mineral. E aí eu estou falando de você pegar a terra e apertar ela até ela virar um pozinho bem pequeno, tá? Tem muita gente que faz isso. Se você for no Instagram, por exemplo, você vai achar algumas pessoas que fazem esse tipo de trabalho, como os Pigment Hunters. Deixa eu procurar aqui. São pessoas que normalmente eles vão para lugares onde tem terra, por exemplo, aqui assim, ó. Eles olham assim e falam, cor interessante. E aí o que eles fazem? Eles trituram um punhado de terra até virar esse pozinho fininho aqui. E depois eles acrescentam alguma base, né? Nesse caso aqui, eu acho que eles estão usando óleo de linhaça para fazer tinta óleo, ou talvez seja a própria goma arábica para poder fazer aquarela, tá? E aí é só misturar isso aí até fazer uma pastinha, e aí você vai ver isso virando tinta depois. Depois que vira essa pastinha, eles ainda passam um rolinho aqui, ó, que faz a tinta ficar mais fininha ainda. Ele vai deixando ela o mais fininha possível, tá? Para você poder utilizar sem que fique pedacinhos de pedra, nem nada do tipo, sem ficar granuladinho e essas coisas assim, tá? Dá para fazer isso manualmente, obviamente vai dar muito mais trabalho, mas como no caso eles fazem em grande quantidade, ter uma máquina dessas é interessante, tá? Então é isso, você pode procurar isso aqui, ó, são tipos de terra diferentes, cara. Você consegue achar azul na terra, olha só que coisa louca, tá ligado? Que é algo meio difícil até, devo admitir, mas você consegue achar. Um lugar onde tem muito barro, normalmente vai ter diferenças de cor legais para vocês poderem utilizar. Então, barro branco, barro preto, barro alaranjado, amarelado, esverdeado, vocês conseguem achar, tá? E mesmo que vocês não consigam exatamente as cores que vocês querem, vocês podem lembrar que vocês ainda vão poder misturar elas mais para frente, né? Na próxima aula eu vou trabalhar mais sobre as misturas de cores, né? Mas de um modo geral é basicamente isso.
olha só, os caras conseguem achar umas pedras muito loucas em lugares muito específicos. E aí eles tiram, né, as cores desses minerais. Assim. É bem legal, é bem interessante. Vale a pena procurar. Tem minas onde eles acham isso para exploração mesmo. E existem várias maneiras de vocês conseguirem extrair as tintas de vocês, fazerem as próprias tintas. Eu pretendo em algum momento fazer um workshop só para poder produzir tinta. Eu acho que seria muito da hora. Mas eu acho que eu vou ter que deixar isso um pouquinho mais para frente porque eu ainda não tenho os materiais legais para poder fazer isso. E para ser bem sincero, eu sei isso em teoria, mas eu pratiquei muito pouco. Assim, eu fiz só algumas tintas a partir de maceração, de folhas, etc. Muita coisa a partir de origem vegetal, mas quase nada a partir de origem animal. Aliás, animal, perdão. Quase nada a partir de origem mineral. Tá? Então, aqui ó, tem com vegetais também. Eles fazem bastante coisa legal, vocês conseguem achar bastante coisa maneira nesse sentido nas redes sociais. Beleza! Outro ponto interessantíssimo da aquarela é que ela seca rápido. O que significa que você fecha o seu caderno e vai embora. É isso, sabe? Então, são 3 características que a gente vai utilizar bastante no nosso desenho. E isso permite também que você possa sobrepor camadas na aquarela. E a gente vai ver isso funcionar. Lucas, tá bom, muito legal. Você me explicou como fazer uma aquarela e etc. Esse negócio de história todo. Mas e daí? Eu vou comprar uma aquarela para poder fazer? Pode comprar uma aquarela para poder fazer. Eu, particularmente, utilizo... Aqui eu vou ter que trocar de novo. Espera aí. Eu utilizo essa aquarela daqui. É uma aquarela da Pentel. Tá? É um estojinho pequenininho. É uma Koi. É uma marca até bem famosa. A galera gosta bastante dessa marca aqui. E o que acontece? Ele é um estojo portátil. Se você reparar, ele cabe na minha mão aqui. Minha mão não é uma mão muito grande, tá? Mas ele cabe na minha mão. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho a luz, que eu acho que tá um pouco estourado demais isso. Então, vamos lá. Ela tem uma cor bastante interessante. Eu e o Mozão já mostramos, inclusive, um comparativo de aquarelas que a gente tinha aqui. Eu acho que eu posso depois deixar para vocês também o vídeo em que a gente faz esses comparativos e mostra para vocês qual é a diferença. Tá? Mas basicamente aqui a gente tem um material que vai durar por muito tempo. Eu comprei essa aquarela 5 anos atrás. Eu já usei muito essa aquarela, vocês não têm noção. E eu ainda tenho aquarela para pelo menos mais uns 10 anos, assim, sabe? Por quê? Porque eu posso utilizar a aquarela. Perceba que aqui em cima tá tudo sujo, mas se eu precisar exatamente desse tom de marrom que tá aqui, que para vocês deve estar aparecendo meio laranja, tá? Se eu precisar desse tom de marrom que está aqui, eu posso simplesmente pegar o meu pincel, molhar na água e tirar ele daqui e utilizar no meu papel, normalmente. Eu não preciso vir aqui e usar a aquarela que está aqui embaixo de novo. Eu posso usar a que eu já tinha deixado aqui. Então isso é bastante legal, até porque se você estiver fazendo uma pintura grande e você tiver que parar, você pode continuar exatamente de onde você estava com a tinta que você já tinha aqui. Tá? Então isso é bem legal da aquarela. Ela é muito durável. Esse estojo aqui custa R$80. Bem, custava R$80 na época que eu comprei, agora deve custar um pouquinho mais caro. Mas, de um modo geral, ele ainda é um estojo muito útil. Com 12 cores você faz muita coisa, mas você tem outros maiores de 24 cores, de 36 cores. É um negócio que eu acho até meio absurdo a quantidade de cores que tem, embora seja bastante útil para você não precisar ficar misturando cor sempre que você for fazer alguma coisa. Tá? Então, é um excelente material para você poder comprar, é um custo-benefício interessante. Você fala, R$80, não vou gastar isso numa aquarela. Tudo bem, posso recomendar para você que você procure por aquarelas mais baratas. Por exemplo, aquarelas de pastilha da Pentel. Tá? Essas aqui são bem velhinhas, eu ganhei de alguém que não usava mais. E aí, perceba até que tá bem sujo aqui, né? Parece que eu achei esse negócio dentro de um baú do tesouro, assim. Mas elas ainda são úteis, tá? Elas não secaram. E, tipo, são bem legais, bastante interessantes. Você vai precisar de um godê ou um pratinho de cerâmica ou algo do tipo para poder utilizar ela, porque aí você coloca no recipiente, dilui ela e passa para o papel, tá? Nas próximas aulas eu posso mostrar melhor como é que funciona essas aqui. Eu posso ir alternando entre as aquarelas que eu tenho aqui.
tá? Então, as da Pentel são recomendáveis porque elas têm uma qualidade relativamente boa até. Elas têm um problema que para mim é um tanto quanto sério, que é o de desbotar, porém, ainda assim elas desbotam um pouco comparado a marcas mais baratas, tipo a linha escolar da Faber-Castell, tá? Evitem, se vocês puderem, a linha escolar da Faber-Castell. E aí o que acontece? Essa aquarela, ela tem uma cor muito boa e também é bastante durável. Você precisa de uma gotinha e você faz muita pintura ainda com ela, tá? Tem desvantagem que você colocou tinta para fora do tubo, você não consegue colocar de volta para dentro. Então, se você, por algum acaso, colocar tinta demais e não utilizar, ou você fica futucando aquele godê eternamente para poder tirar a tinta de lá, ou então você descarta e já era, tá? Mas elas são bastante úteis também nesse sentido e elas são mais interessantes para você poder dosar quanto de tinta você vai colocar na sua pintura, tá? Normalmente com tintas de pastilha fica mais difícil de você fazer essa dosagem, mas com as tintas em tubinho fica mais fácil, tá? E a da Pentel é relativamente barata também, tá? Essas daqui custam geralmente em torno de 24, 25 reais, no máximo 30 reais você consegue achar um estojo desse de 12 cores, tá? E é muito boa, tá? Ela é muito boa de verdade. Vale a pena. Em relação ao custo-benefício, talvez seja a melhor que tem. Se você não tem muito dinheiro para poder entregar, essa aqui é a que eu recomendo para vocês, para a vida, tá? Com 24 reais você compra uma da Faber-Castell que não vale tão a pena assim. Então, essa daqui vai acabar compensando bastante. Lucas, não tenho dinheiro para gastar com isso. Então tá, então vamos lá. A primeira aquarela que eu fiz com essa aquarela daqui. Eu tava muito querendo aprender aquarela e uma vez eu tava andando pra casa da minha mãe e eu achei isso aqui jogado no chão. Isso aqui é uma aquarela que vem com caderninho para colorir, desses que você acha em banca de jornal, tá? A qualidade dela é simplesmente deplorável. Tá? Horrível, horrível. Eu vou mostrar pra vocês mais ou menos uma aquarela que eu fiz com ela. Não foi a primeira, mas foi uma das primeiras, tá? E é isso aqui. Eu fiz muito esforço para poder conseguir manter isso aqui colorido. Mas se você perceber, é bem claro, tá ligado? Tipo, ela não pega a cor, sabe? E não importa o quanto eu misturasse os tons, ele não ficava escuro o suficiente. Então, né, a saturação dela, tipo, é estranha. O modo de secagem dela é diferente, ela fica bastante esbranquiçada. Ela perde a cor com o tempo. Então, se reparar, a mão do personagem aqui praticamente desapareceu. Cara, é uma aquarela que não valeu a pena para utilizar em outras coisas. Porém, para entender como a aquarela funciona, ela me serviu muito. Então foi a partir dela que eu falei assim, putz, eu gostei muito de trabalhar com esse material, eu quero trabalhar mais com ele, eu quero fazer mais coisas com a aquarela. Então é basicamente isso que essa foi basicamente a finalidade que ela teve pra mim, tá? Depois disso eu falei assim, beleza, eu vou gastar um dinheiro. Aí eu comprei aquela da Sakura, que foi da hora, tá? Então beleza. Essa daqui foi uma das poucas aquarelas que eu fiz nesse caderno, mas me serviu. Lucas, não consigo achar aquarela em lugar nenhum. Se for pagar frete na internet, vai acabar saindo muito caro também. E aí eu vou acabar tendo que pagar quase o preço de uma aquarela real. Tem alguma alternativa? Claro que tem. Lápis de cor aquarelável Faber-Castell. 12 cores resolvem muitos problemas. Dá para fazer muita coisa legal, inclusive nesse caderno daqui, algumas das coisas que eu fiz foram com lápis de cor aquarelável. Deixa eu ver quais foram. Tá. Eu tinha um outro caderno que tinha lápis de cores aquareláveis, tá? E eu acabei não usando muito deles. Mas, aqui ó, eu usei lápis de cor aquarelável nesse daqui, para poder fazer isso aqui, tá? A vantagem dele é que você pode fazer tanto aquarela, usar ele tanto como aquarela, como lápis de cor normal, tá? Então esse aqui, por exemplo, foi pintado com lápis de cor aquarelável. Deixa eu ver o que mais aqui, ó.
Esse aqui foi com lápis de cor aquarelável, esse golpezinho aqui. Né? Boa parte dos testes foram feitos assim. Esse daqui era com lápis de cor aquarelável, eu não terminei, tá? Esse aqui foi com aquarela mesmo, com tinta acrílica. E esse daqui, olha só, foi feito com lápis de cor aquarelável também. Então tem bastante coisa legal que dá pra fazer com lápis de cor aquarelável, você não precisa necessariamente ficar preso. Deixa eu ver se tem mais algum outro exemplo. Não, não tem nenhum outro exemplo de lápis de cor aquarelável aqui. Desenhos de mozão, desenhos da Priba, enfim, é isso. Lápis de cor aquarelável é muito útil. Primeiro porque você consegue transformar ele em aquarela, e essa é a principal função dele, né? Você pinta normalmente, passa o pincel e ele ganha uma carinha de aquarela. Deixa eu ver aqui. Ó, aqui, por exemplo, eu fiz uma mescla. Eu usei o lápis de cor aquarelável, passei a aquarela, né, nessa pintura para poder deixar ela interessante. Então, para ter uma cobertura legal. E depois eu vim fazendo os traços de novo com lápis de cor aquarelável, só para deixar essas marcas de lápis. Tá? Então, existe essa possibilidade também. Então, você pode usar ele com o lápis de cor e aquarela na mesma pintura. E é muito legal também porque ele pode chegar nos detalhes, nos cantinhos onde a aquarela não é tão forte, ela não consegue ir tão longe. Tá? Então, eu acho que é isso de lápis de cor aquarelável, é o que eu tenho. Esse aqui é o caderno de pintura, né, das aulas de pintura. Eu tenho algumas coisas aqui sobre outros materiais também, mas normalmente eu faço bastante coisa com aquarela nesses cadernos. Então, se você não tem a aquarela aí, o lápis de cor aquarelável dá conta, tá? O que eu mais recomendo é o da Faber-Castell. Tem o da Staedtler, não é muito bom, tá bom? Tem lápis de cor aquarelável da Pentel também, eu nunca utilizei. E o da Bic, que algumas pessoas falam que é bom, outras falam que é ruim. Eu também nunca utilizei, não sei se vale a pena. Mas o da Faber-Castell pode ir, que é garantido. Ele tem as cores bastante vivas, você consegue fazer uns trabalhos bastante interessantes com ele. Tá? É importante, você pode utilizar de várias formas, mas nunca, em hipótese alguma, mergulhe a ponta do seu lápis, tá? Na água. Não façam isso. Tem gente que faz isso, não faz isso. Não passa o seu pincel também na pontinha do lápis. Por quê? Porque essa parte daqui, né, a parte onde tem o pigmento, ela absorve a água. E aí conforme ela vai absorver na água, ela vai absorvendo, essa água vai entrando no seu lápis. E aí quando ela começar a evaporar e secar, isso simplesmente vai rachar o seu lápis por dentro. E aí quando você for fazer ponta, essa ponta vai estar toda quebrada. Então você não quer isso. Sem falar que a madeira também absorve água e aí ela apodrece depois que seca. Então você quer evitar esse tipo de coisa. Uma das formas de se fazer é raspando para fazer um pozinho com a labra, né, que chama a mina do lápis. Você pode raspar e fazer um pozinho com ela e aí você dilui com um pincel e você faz a pintura. Ou você pode simplesmente pintar normalmente como lápis de cor, para poder saber onde vão ficar as cores, e aí você vai diluindo depois em cima do pincel. Eu também vou mostrar melhor como é que isso funciona mais pra frente, tá bom? Então, basicamente esses são excelentes materiais para vocês poderem utilizar. Tá, Lucas, não achei lápis aquarelável, não achei aquarela, não sei onde comprar as coisas. Então a gente pode ir para um outro material, alternativíssimo, que é a tinta acrílica. Então vamos lá, deixa eu pegar aqui. Tintas acrílicas, vocês podem pegar, né? Essa daqui, por exemplo, é uma tinta cor de ouro, o que é uma vantagem muito grande. As tintas acrílicas, elas têm uma gama de cores muito mais estabelecidas do que a aquarela, tá? Então você consegue achar as cores específicas com muita facilidade. Você vai num armarinho, uma casinha de artesanato, numa papelaria, você acha as cores, tá? E aí o que acontece? Um tubinho desse custa, sei lá, de acrílica R$3,50, R$4 no máximo, sei lá, R$5 se a gente for chutar muito alto, tá? Você compra algumas tintas dessas e aos pouquinhos você vai comprando também. Dura muito tempo e você consegue aquarelar. A desvantagem da tinta acrílica é a seguinte: primeiro, a tinta acrílica ela é uma tinta plástica. Quando ela seca, ela faz uma camadinha que parece um plástico por cima do seu desenho, tá? Inclusive isso aparece nesse desenho daqui que eu mostrei para vocês, que é o da folhinha. Na verdade, em qualquer desenho que eu fiz com tinta acrílica, ó, se eu fizer aqui uma movimentação, você vai ver que ele brilha
como se tivesse um adesivo por cima, uma espécie de plástico por cima. Ela é bastante brilhante, tá? Dá para fazer um efeitozinho de aquarela com ela, como eu fiz aqui embaixo, utilizando pouquinha tinta e fazendo camadas bem finas, porque ela vai entrando bastante no papel e ela não vai deixar essa camada fina, tá? Então vocês podem utilizar também a tinta acrílica nesse sentido, para poder fazer. Quase todas as aquarelas que eu fiz aqui foram feitas com tinta acrílica, tá, gente? Então é um excelente material para você poder utilizar e fingir que é aquarela. A técnica vai ser exatamente a mesma, tá? Uma outra desvantagem é que se você colocar essa tinta acrílica, por exemplo, num pratinho, deixar ela secar e quiser usar de novo, você não vai conseguir utilizar. Você vai jogar aquela tinta que você deixou no pratinho seca fora e aí você vai colocar mais uma nova camada de tinta e utilizar. Porque depois que ela seca, como eu disse, ela vira um plástico e ela não volta mais pro formato anterior, né, igual a aquarela normalmente faz. Tá? Então essa é uma excelente alternativa. É bastante acessível, eu devo dizer. Eu tenho aqui esse potinho com tinta acrílica, mas eu tenho um sacolão aqui com várias outras tintas acrílicas de outras cores, tá? Eu normalmente recomendo o seguinte: se você vai começar, escolha uma paleta de cores com cores primárias, preto e branco, tá? É o que você precisa para poder fazer qualquer coisa. Porém, eu já mudei a minha paleta de cores. Então, o que eu fiz? Ao invés de eu utilizar cores primárias, eu utilizei cores que chegam próximas das cores primárias. Na próxima aula também eu vou explicar um pouquinho melhor, porque a gente vai trabalhar com mistura de tintas. Então, eu vou explicar um pouquinho melhor para vocês como é que funciona essa minha paleta de cores. Mas basicamente é isso. Você escolher algumas cores que chegam mais próximas das cores primárias também vai servir, porque você não precisa ficar preso àquela noção de meu Deus, eu tenho que ter as cores primárias para poder fazer pintura e essas coisas, que é o que a gente aprende na escola normalmente. Tá bom? Então, tintas acrílicas são uma excelente alternativa. Agora, se você está gastando dinheiro à torta e à direito, aí a gente pode começar a falar de um material um pouco mais caro, né? Além das aquarelas da Koi, a gente também tem esse Aquabric da Cretacolor, tá? Não estou sendo pago por nada disso, inclusive se a Cretacolor ou a Sakura vir esse vídeo, por favor, me patrocina, estamos aí para isso, tá? Esse aqui é o Aquabric, ele é muito bom, eu já vou explicar um pouquinho mais sobre ele, tá? Mas ele vai ter aí algumas diferenças em relação à aquarela da Sakura. Primeiro, a gente já fez o teste, tá? A aquarela da Sakura tem as cores mais vibrantes e mais duráveis, tá bom? Elas duram muito mais tempo no papel, elas perdem cor bem mais devagar do que a da Cretacolor, né? Embora sejam materiais diferentes, mas a Sakura ela vai perder muito mais em versatilidade do que a Cretacolor. Vou explicar o porquê. Primeiro, esse material da Cretacolor, ele não é só uma aquarela, né? Você pode utilizar as técnicas de aquarela com ele. Por quê? Porque na realidade ele é um guache sólido. Ele vai funcionar como guache, o que significa que existe uma diferença gritante entre ele e a aquarela no sentido de cobertura. A aquarela é uma tinta transparente, eu vou mostrar isso também para vocês. O que significa que se eu ponho uma camada por cima da outra, as camadas elas meio que se mesclam. Se eu fizer uma camada amarela, esperar secar e eu passar uma camada azul, o azul não vai cobrir o amarelo, ele vai ficar um azul meio transparente ali e vai mesclar com o amarelo virando verde, tá? Então isso é uma característica forte da aquarela. Você dificilmente vai conseguir cobrir alguma coisa, por isso é bom você ter um certo planejamento quando for fazer os seus desenhos. Isso é especialmente importante quando você está utilizando o branco. O branco da aquarela não serve para você cobrir e fazer detalhes, tá? O branco da aquarela ele tem uma função específica que é você fazer misturas. Tá, então você quer chegar num tom de pele, por exemplo, num rosa, quer deixar um tom mais claro, você vai utilizar o branco para poder fazer isso. Ele normalmente fica mais interessante quando você usa o branco para essas coisas. Tá? Meu professor de aquarela dizia que você podia jogar o branco no lixo. Eu discordo. Tá? Eu acho que o branco ele tem essa função para você poder fazer algumas misturas e existem tons que você só vai alcançar com ele. Tá bom?
Já aqui com Aquabrick, que é um guache sólido, você tem a opção de cobrir realmente. Então você vai fazendo camadas e conforme você vai fazendo as camadas, elas vão cobrindo uma a outra até você realmente ter o branco total, por exemplo, ou o marrom total sobre uma outra cor, enfim. De um modo geral funciona bem. Ela tem uma outra vantagem que é o seguinte, olha só. Você pode tirar isso aqui do lugar e aí você consegue, por exemplo, riscar em cima do papel como se fosse um giz. Tá? Então se eu pegar aqui esse papelzinho aqui de amostra, eu consigo riscar ele aqui como se fosse um giz. Ok? Isso é bastante útil, isso é bastante interessante, vocês conseguem fazer coisas muito legais com isso. Além disso, ele tem toda essa questão de pode ser utilizado como uma aquarela, e se você diluir bastante ele, você consegue utilizar ele como um aerógrafo também. Então às vezes você quer fazer uma pintura com um aerógrafo bem mais esfumaçada e etc. Você consegue fazer isso tranquilamente com Aquabrick. Então ele é um multifunções. Quanto custa? 200 e muita coisa, assim, tá? Essa latinha aqui com 10 cores, ela custou 256, eu acho, não me lembro bem, mas eu acho que foi mais ou menos isso, o mozão que comprou, tá? Esse sapo tá rindo de vocês, exatamente, tá? É basicamente isso, é muito caro, tá? Vale a pena? Com toda certeza, porque é um material que você vai utilizar para muitas coisas. Algumas das pinturas de capa de caderno da Luz e Arte, por exemplo, a gente tem feito com esse material, porque ele consegue cobrir muito melhor do que todos os outros materiais que a gente tinha aqui. A gente já fez com marcador, já fez com lápis de cor aquarelável, a gente já fez com aquarela, a gente já fez com giz, mas esse material aqui, de longe, é o que cobre melhor, tá? Importante, ele precisa de um material complementar, que é o verniz fixador. Você pode comprar depois uma lata de verniz fixador, que é isso aqui, tá? Você pode utilizar para poder fixar o seu desenho depois, porque ele forma, até ele secar, ele forma uma camadinha meio grudenta e pode ser que manche a pintura que você fez, tá? Então o verniz ele ajuda a fixar bem assim o material e aí você não perde nada. Mas, mais uma vez, é um material que compensa muito se você tiver 250 conto para poder gastar nele, tá? Vale muito a pena, as cores são muito boas. Como eu disse, ele perde um pouco em questão de saturação e preservação das cores em relação à aquarela da Koi, mas ele ainda assim é muito bom, tá bom, gente? Então vale bastante a pena para vocês aí se vocês tiverem interesse, tá? Se você for usar ele com uma aquarela, ele vai funcionar, se for usar como giz ele vai funcionar, se for usar para aerógrafo ele também vai funcionar, é um material muito bom. Então é isso, essas foram as alternativas que a gente tem para poder fazer aquarela em casa, tá? Então antes da gente simplesmente pegar e finalizar isso aqui, porque basicamente eu só dei uma introdução, vamos tentar pintar alguma coisa com aquarela para a gente poder entender mais ou menos como é que ela funciona. Outra coisa, se você tiver uma aquarela em tubinho, mas quiser uma aquarela em pastilha, você pode fazer o seguinte, olha só, você pode pegar um separador de remédios desse aqui, por exemplo, tá? E você pode fazer uma separação, se colocar a quantidade de aquarela aqui, ela fica, depois de seca, né, você consegue utilizar ela normalmente, tá? Eu recomendo, inclusive, se vocês puderem, comprar uma solução antifungos para poder colocar nela, é legal, porque, por exemplo, essa daqui, ela teve um ataque de fungos nela aqui, ela ficou com essa marquinha aqui assim, mas de um modo geral, ainda dá para utilizar, tá? Ela ainda é utilizável. Então, se você tiver aí uma solução antifungo, você consegue achar isso em casa de ração, etc. Tá? Você pode misturar na sua aquarela, deixar secar e vai funcionar super bem. Enfim, é isso. Show de bola, maneiro, interessante, legal. Vamos ver também coisas que dê pra gente fazer com a aquarela, tá? Porque o meu trabalho é isso, é mostrar referência para vocês.
Eu tenho esses dois livros aqui que eu sempre mostro quando eu quero falar de aquarela. Esse bem antigo, que é um livro de estudos de um artista, e ele faz uma técnica chamada aguada, que é basicamente molhar o papel e jogar a tinta em cima para ver o que acontece. Tá? E aí ele vai fazendo esse tipo de pintura com aguada. Tá? O cara é um gênio, tá? Não preciso explicar muito a respeito disso, dá pra ver. O cara consegue fazer texturinha de pelo e etc. E eu não sei se vai dar pra vocês poderem enxergar daí. Eu vou tentar chegar aqui, mas o foco da câmera não ajuda muito, a iluminação também não. Mas olha só, ele consegue fazer parecer que essa lince aqui tem pelos, quando na realidade isso foi só a tinta se espalhando por onde a água ia. Tá? E mais pra frente a gente vai falar sobre isso também. Tá? Então olha só, que desenho lindo, maravilhoso, que ele fez só utilizando essa técnica. Olha como é que ele consegue capturar movimentação na aquarela de uma forma extremamente interessante. Tá? Olha essa tigresa aqui, que coisa maravilhosa. Você consegue ver a musculatura dela, você consegue ver tudo direitinho. E percebam, isso é uma aguada feita com um tom só, né? Uma cor só, em vários tons na verdade. Perdão. Então, é basicamente isso. Percebam que não tem necessidade de um super contorno, ele não contornou ela, só alguns pontos para poder marcar mais ou menos onde vai ficar as coisas, né? E todo o restante é só a pintura jogada, né? Ele coloca a tinta e deixa a tinta espalhar sozinha para poder gerar os efeitos que a tinta quer. Isso é uma característica muito importante se você for trabalhar com aquarela. Entenda, a aquarela tem vida própria, ela faz as coisas porque ela quer. Se você for trabalhar com aquarela e você quer ter total controle da aquarela, não é que seja impossível, mas essa não é a função da aquarela. Usa tinta acrílica, usa tinta a óleo, que é melhor para isso. Se você quer ter total controle, desiste. A aquarela não vai te dar esse mole. A função dela é fazer 50% do trabalho enquanto você faz os outros 50%, tá bom? Então, basicamente, é assim que vai funcionar a aquarela. Gente, mano, essa pintura desses mussaranhos aqui, cara, coisa mais linda, tá? Eu consigo ver ele colocando a tinta apertando o pincel contra o papel e a tinta se espalhando aqui para poder fazer essa cauda, sabe? Dá para perceber isso. Então, essas coisas são bem legais para vocês poderem aprender a respeito da aquarela, tá? Dá para ver aqui, por exemplo, como consegue ficar fluido o desenho. E isso é algo extremamente importante para vocês poderem olhar. Então, dá para fazer muita coisa com a aquarela, muita coisa legal. Olha essa raposa, pelo amor de Deus. É quase uma foto. Tá? E aqui a gente tem uma parada bem legal que eu amo de paixão, que é esse quadrinho chamado Batman Pequena Gotham, tá? Em que você tem ilustrações que são todas feitas na base do chibi e que são pintadas com aquarela. Ele é um quadrinho inteiro pintado com aquarela. Isso é muito, muito da hora, tá? Eu vou pulando aqui para as cenas, né? Mas tem muita coisa legal para vocês poderem ver aqui. Ó, spoiler fora de contexto. Mais spoiler fora de contexto. Então dá para você ver quais são as pinceladinhas, né? Do cara. Se você olhar aqui, por exemplo, ó, tem essa era venenosa aqui, você consegue ver bem as manchas da aquarela aqui, bem como você consegue ver também como ele fez cada pincelada para fazer essas árvores, o que fica muito da hora, fica muito legal, tá bom? Então, eis aqui excelentes referências para vocês poderem procurar depois sobre aquarela, tá? E a prova, mais uma vez, de que você pode fazer qualquer coisa com aquarela. Você pode fazer uma história em quadrinho, como você pode fazer um livro de estudos, como você pode fazer retratos, tá? A gente vai achar bastante disso. E acredite, a aquarela ela é mais fácil do que parece. Eu quero mostrar para vocês também, antes da gente começar a pintar com aquarela, esse senhorzinho aqui, que é o Shibazaki, tá? O Watercolor by Shibazaki. Vocês vão achar aqui alguns tutoriais dele. Eu sempre mostro essa rosa aqui, eu adoro mostrar essa rosa, porque é a forma mais simples de se fazer uma coisa complexa usando a aquarela.
Então ele vai explicando tudo aqui sobre como ele enxerga, né, o objeto. Então ele tem todo um processo de preparação antes de começar a fazer a pintura. Então ele está vendo quais são as características de formato, de cor, de profundidade, esse tipo de coisa. E aí quando ele for para a aquarela, ele vai começar a trabalhar em cima disso. Percebam, ele vai molhar a folha para ter menos controle sobre a tinta, tá? E ele vai deixar a tinta formando mais ou menos ali, pelo menos a silhueta daquilo que ele quer representar, sabe? Então ele vai dando algumas pinceladas e deixando a tinta aí, seguindo o caminho dela, normalmente. Quando ela der uma leve secada, ele vai lá e coloca mais algumas cores para poder começar a trabalhar os tons mais escuros, né, as profundidades do objeto, e assim gradualmente ele vai dando 3 dimensões para o objeto. E aí mais uma vez, ele deixa dar uma leve secada e aí ele passa pro passo seguinte, que é aprofundar ainda mais os tons e tudo mais. Então, a aquarela ela vai ser feita nesse processo, você pegando de camada em camada, esperando secar um pouquinho e passando adiante. Se tiver um dia quente, como está aqui hoje, você pode simplesmente deixar secar naturalmente, que vai secar muito rápido. Se tiver num dia mais frio, a aquarela vai demorar um pouquinho mais para secar, tá, gente? Então tenham esse cuidado. Percebam também que ele agora está tirando o excesso de tinta. Então, antes de secar completamente, ele vai lá com o pincel sem tinta nenhuma, um pouquinho de água, na verdade, e aí ele vai lá e tira o excesso de tinta do papel, gerando os tons mais claros. Então, você tanto pode pintar acrescentando tinta quanto subtraindo tinta. Isso é muito legal. E a rosa, tecnicamente, já está pronta, tá? Só que aí ele vai fazer as folhas. E aí você vai ver que as folhas não tem assim a cor verde, tá ligado? Ele ainda vai colocar alguns tonzinhos de verde por cima e tal, mas não necessariamente ele está preocupado em deixar a cor perfeitamente como ele vê na realidade. Ele quer tentar trabalhar um pouco as impressões, ele quer tentar trabalhar um pouco o que é claro, o que é escuro, né? Um pouquinho só da cor ali para a gente poder entender. Então, basicamente, ele vai fazer esse tipo de trabalho com a aquarela, deixando isso da forma mais intuitiva possível, tá? Ó, deu uma dedada no negócio já para poder conseguir um efeito, e isso é válido. Se você precisar fazer isso no seu desenho, por favor, faça, mas o mais importante é você saber que a aquarela está fazendo uma parte do trabalho dela e que você não tem total controle sobre isso, a não ser que o seu controle seja justamente de deixar a aquarela fazer o que ela tem que fazer, sabe? Então esse é o processo dele. Ele vai fazer coisas lindíssimas, coisas maravilhosas, incríveis. Você consegue observar nos tutoriais dele, que são tutoriais bem rápidos até, que ele tem uma técnica muito aprofundada, que levou anos, obviamente, para ele poder conseguir fazer isso, mas que ainda assim ele consegue fazer um excelente trabalho, e por conta disso ele consegue fazer coisas extremamente complexas em pouquíssimo tempo, tá? Vamos pular já para o finalzinho aqui. Ele vai só fazer os detalhezinhos e tecnicamente está pronta a rosa dele. E é isso. E no final sempre tem a explicação dele, esse velho fofo que a gente vê, que é o Shibazaki. Um amorzinho de velhinho que a gente quer carregar pra vida. Tá? Isso aqui é só um exemplo, mas existem várias possibilidades. A Mary Doodles, eu sempre falo dela. Ela também trabalha com aquarela, ela é incrível no desempenho da aquarela. A gente tem o Duvalacqua, deixa eu ver aqui no Instagram. Thierry Duvalacqua, aqui. Esse cara aqui, ele faz pinturas que parecem fotografias, tá? Lembra que eu falei que era possível fazer? Você olha assim e fala, putz, é uma fotografia, muito bonita a fotografia inclusive. Mas não são fotografias, são aquarelas. Ele faz pinturas absurdamente detalhadas, tá? Se a gente pega um videozinho desse daqui, ó, ele trabalhando na pintura, você fala, meu Deus, que absurdo, sabe? Então é isso, basicamente, tá? A aquarela ela vai ter essa função de trabalhar mais com as manchas, etc, que é algo maravilhoso, tá? Além de tudo isso, gente, também existe a possibilidade de fazer aquarelas digitais, tá? Recomendo muito o Photoshop nesse sentido, porque ele tem uns bons pincéis de aquarela, mas para mim os melhores pincéis de aquarela atualmente também estão com o Krita, tá? O Krita, tipo,
a ideia de fazer pincel animado, um pincel que você tem a sensação de que a tinta está espalhando igual a espalha no papel, cara, pra mim isso foi incrível. Sem falar que você ainda pode alterar tipo, a textura do pincel com muita facilidade. Então você pode simular o papel, sabe? É bem legal, é bastante interessante e é algo que tipo, vale bastante a pena a gente se aprofundar mais pra frente. Talvez eu faça uma explicação rápida de como a gente faz isso no Krita e tal. Mas agora é hora de a gente começar a de fato pintar. Então deixa eu trocar aqui e vamos fazer alguma coisa útil com a nossa pintura. Inclusive, vamos falar sobre o material, né? Vamos falar sobre o pincel. Qual é o bom pincel para aquarela? Então, se você comprar um kit desses, ele vai vir com isso aqui, ó. Esse pincelzinho aqui, que é o pincel de espionagem. Você coloca água dentro dele, você dá uma enroscada nele aqui, e aí a água sai aqui pela cerda do pincel e você consegue pintar normalmente usando a sua aquarela de boas, assim, tá ligado? Ele é um pincel bem legal, é um pincel sintético, macio, extremamente útil para poder fazer a aquarela. Ele tem um nível de deformidade bem pequeno, então você com o tempo ele não se desgasta tão facilmente. Eu amo esse pincel aqui, de verdade, é um pincel muito bom, tá? Você consegue achar também ele avulso para poder comprar, e se você for procurar no Wish e outras no Mercado Livre, etc, você acha tipo o kit dele com ponta quadrada, ponta redonda e etc, tá? O melhor tipo de pincel que vocês podem utilizar para aquarela, né, além desse que é muito prático, tá, são esses pincéis aqui, de pontinha redonda, tá bom? E que são mais bojudinhos. Por quê? Porque quando você chuncha ele na água e você volta, ele carrega uma quantidade grande de água com ele. O que significa que se você apertar um pouco mais o pincel, você dilui ele direto na pintura. Mas isso já é uma técnica um tanto quanto avançada para se fazer, tá? Então, para quem está começando, esse pincel vai ser muito difícil de se utilizar, porque você vai estar lá pintando e de repente, pá, um acidente, uma caixa d'água cai em cima da sua pintura. Não é o que vocês querem e com certeza não vai ajudar na hora de vocês aprenderem aquarela, tá? Então, qualquer pincel, contanto que ele seja macio, acaba ajudando bastante na hora de fazer as suas pinturas com aquarela. Você pegou o pincel, passou na cara e parece que um anjo está tocando o seu rosto, esse pincel é bom para aquarela, tá? Esse é o meu critério para poder comprar pincel de aquarela. Claro, se você tiver a possibilidade de fazer isso aqui de uma forma, né, comprar um pincel com uma qualidade boa, que não vá soltar muito pelo e etc quando você estiver pintando, isso ajuda bastante. Porém, né, não vai fazer tanta diferença assim, desde que você tenha um pincel macio. Lucas, eu posso utilizar um pincel duro para poder fazer? Não tem como utilizar? Cara, você pode tudo. Você pode usar qualquer pincel, só que não necessariamente você vai ter um bom resultado com aquilo, tá? Então, você pode usar uma escova de dente se você quiser para poder fazer aquarela, mas não necessariamente vai dar bom resultado. Então, é basicamente isso. Escolha pincéis mais macios, tá? Quanto mais molinho, geralmente melhor, tá? E se for um pincel que quando você passa aqui assim, ó, a cerda volta pro lugar, melhor ainda, porque tem aqueles pincéis que você passa e a cerda fica presa. Eu particularmente não gosto muito de usar esse tipo de pincel, tá? Então, sei lá, dá uma testada se você puder, sempre, e verifica se ele tem essa questão de voltar, porque às vezes você faz o pincel assim, quando você te solta ele continua na mesma posição. Uma outra coisa, normalmente esse pincel que vem da Faber-Castell, inclusive, é dessa segunda qualidade aí, que ele não volta pro lugar dele, tá? Uma outra coisa muito importante para aquarela é o tipo de papel que você vai utilizar. Ah, Lucas, eu posso usar o sulfite? Pode usar o sulfite. Mais uma vez, não necessariamente vai ficar bom, tá? Eu estou usando aqui um papel específico para aquarela. Ele tem 300 gramas e ele é bem grosso. Tipo, parece um papelão, assim, um tijolo de papel. Mas ele é caro, tá? Um bloco com 12 folhas no tamanho A3 é R$60. É legal você ter? É legal você ter.
Você pode ter sempre? Você não pode ter sempre. Mas às vezes um papel para desenho, tipo um canson da vida, já resolve também, tá? Aqui, por exemplo, ó, eu fiz essas aquarelas aqui no canson e se reparar ele não está enrugado, tá? Então eu fiz usando pouquinha água e fui fazendo, você vai controlando a quantidade de água que você vai colocando, você consegue fazer uns efeitos interessantes no papel, mesmo no papel canson, tá? Funciona bem. Lucas, posso fazer no sulfite? Até pode, só que a probabilidade dele virar um repolho é muito grande, tá? Então, se você fizer com menos água, você consegue controlar ali o quanto ele enruga, mas papéis muito finos, ó, ainda vão dar uma enrugada legal se você olhar esse caderno bem enrugado, né? Papéis muito finos eles vão acabar enrugando bastante. Inclusive, deixa eu pegar um exemplo para vocês poderem ver o nível de enrugamento. Vamos lá, esse é um caderno aqui que eu comprei e eu usei ele para fazer só aquarela. Se você pegar aqui a lateral dele, você já vê de cara. Olha só. Ele parece que caiu no mar e voltou assim, cheio de onda. Então, ó, todos eles foram feitos, todos os desenhos foram aquarelas, tá? Acho que tiveram um ou dois que eu fiz com lápis aquarelável, mas todo o restante foi feito com aquarela. E, tipo, como eu usei bastante água aí na maioria delas, ficou bastante marcado, tá? Então a gente acaba encontrando uns enrugamentos bem fortes aqui, assim. Eu ainda tentei controlar e tal, mas, cara, não adianta, ela vai enrugar bastante a folha. Então, vocês não querem isso aqui pro desenho de vocês podem utilizar um papel um pouco mais grosso. Uma outra coisa que você pode fazer para reduzir isso, enfim, você pode utilizar uma fita crepe para poder fazer uma margem no seu desenho, tá? E aí essa fita ela vai acabar gerando aí para vocês a possibilidade de manter o papel esticado enquanto você pinta, tá? Então se você prender, por exemplo, a fita crepe numa superfície plana, ela normalmente vai ficar bem acertadinho ali, tudo certinho, vai enrugar menos. E você pode também, no final da sua pintura, colocar alguma coisa pesada em cima, como um livro, por exemplo, e aí ela vai, quando o papel secar, ele vai secar plano, tá? É uma possibilidade também. Então tem essas coisinhas aí para você poder evitar de fazer uma pintura que vai ficar enrugada. Isso aqui é ótimo para se fazer aquarelas monocromáticas com tomzinho de café. Isso é café solúvel, tá? Não é o café normal que vai no coador, tá, gente? É um café que você coloca na xícara, você dá uma sacudidinha com água e açúcar e tá pronto. É isso, café solúvel, tá? Ele é muito bom, tá? Se você quiser trabalhar com aguadas de materiais assim, por exemplo, esse café, você pode fazer o seguinte: você separa 3 copinhos, né? Num você vai colocar, em todos eles você vai colocar a mesma quantidade de água, e em um você vai colocar uma colher cheia de café, no outro você vai colocar uma colher pela metade de café, e no outro você vai colocar, sei lá, um dedinho de café só. E aí você vai diluir e utilizar isso para fazer tons claros, escuros e medianos, tá? Então facilita bastante a vida de vocês. É um bom material para poder utilizar. Nescafé paga nós, tá? Mas pode ser de outra marca também. Mas o importante é que ele seja solúvel, que seja café solúvel, não o café padrão, né, granulado, que a gente acha o café torrado e moído e tal, tá bom? Esse aqui é um café desidratado que quando você coloca na água ele dilui e vira só um pozinho. Tá? Então existe aí essa possibilidade para vocês. Enfim, vamos trabalhar com aquarela, vamos fazer uma aquarela da hora. Eu geralmente passo esse exercício aqui para os alunos, que é uma aguada monocromática, tá? Por quê? É a forma mais fácil da gente poder começar, tá? A gente vai fazer essa mesma paisagem aqui, que é uma paisagem interessante para poder utilizar. Rafael, como você está utilizando o lápis aquarelável, vamos começar com o lápis aquarelável. Eu vou usar só o preto para poder fazer a minha pintura com o lápis aquarelável, tá? Então vamos começar com o lápis aquarelável aqui, depois eu faço uma outra do lado aqui igual, só que com aquarela, tá? Eu vou definir mais ou menos aqui como vai ser, né, a minha pintura, e eu vou definir também
mais ou menos onde vai ser aqui que vão ficar os objetos, né, da pintura. O lápis aquarelável, ele vai te dar essa possibilidade de você poder fazer as coisas, só que ele vai ser um pouco mais lento do que o lápis, aliás, do que a aquarela. Né? A aquarela você simplesmente chuncha o pincel na aquarela e tá pronto, sabe? Mas o lápis aquarelável você tem que fazer camadas e etc, você tem que colorir antes, tentar preencher o máximo que você puder, essas coisas. Então, você normalmente vai demorar um pouquinho mais para poder trabalhar com ele. Tá? Se deitar mais o lápis, você consegue fazer uma pintura mais uniforme. Né? Esse papel aqui é um papel bastante texturado, né? Bastante texturizado, o que vai fazer com que, na hora que eu riscar aqui com o lápis, fique esses pontos em branco, né? Essa textura bem aparente na minha pintura. Mas isso não é exatamente um problema. Então, ó, vou pegar aqui o meu pincel com água, tá? O meu da Pentel. Ele já tem a água, basta apertar um pouquinho e já sai. Ele aqui já está bem hidratado até. Tadinho, guerreiro de guerra pra caramba. Velho de guerra já. E aí o que acontece? Para fazer nesse caso aqui, para trabalhar com a pintura com o lápis aquarelável, eu normalmente trabalho dos pontos mais claros para o ponto mais escuro. E a aquarela é muito isso, tá? Você vai trabalhar dos pontos mais claros para os mais escuros. Por quê? É muito fácil você escurecer alguma coisa na aquarela, mas é extremamente difícil você clarear. Tá? E aqui a gente já vai começar a entender algumas questões da aquarela que são interessantes. Primeiro, se você for pintar com a pontinha do seu pincel, você vai sempre empurrando a tinta para cima ou para baixo, seja lá como for você estiver utilizando, mas normalmente você vai empurrar a tinta e vai deixar mais marcado. Se você pintar pegando bem a lateral do pincel aqui, passando a lateral inteira do pincel, você consegue fazer tons mais suaves, olha, você faz umas transições naturais, que é mais ou menos o que eu quero fazer aqui, ó, em volta dessa lua. Então eu posso deitar bastante o pincel para poder conseguir um efeito legal. Então, com a ponta eu deixo marcado, se eu virar o outro lado aqui e passar, né, não deu para vocês verem nada, né? Se eu virar aqui o outro lado e passar, eu faço uma transição em direção à lua. Tá? Então, basicamente isso aqui. Putz, Lucas, tá marcadão isso aqui, vai ficar feião. Talvez fique, mas mancha não é exatamente um problema pra gente na aquarela. Mesmo marcada, a aquarela pra gente tem algum significado, sabe? Ela tem um efeito que é interessante ali. Então, você pode ir meio que conduzindo para onde a tinta vai. Tá? Então, fazendo assim. E ó, já começou a ficar interessante aqui. Chegou a ficar bonitinho já. Se eu inclinar aqui, acho que dá pra vocês verem um pouquinho melhor. Tá parecendo um olho isso aqui, mas tá incrível. Aí vamos lá, né? Eu vou fazer as montanhas aqui atrás. Mais uma vez eu quero fazer um degradê. Então eu já posso definir esse degradê com o lápis aquarelável. Ó, vou aproveitando aqui, ó, que já começou a acumular a tinta, e eu vou puxando ela para começar a fazer mais ou menos aqui o que seria tronquinhos de árvore. Depois eu vou dar aquela batidinha só com a pontinha do pincel para poder simular uma árvorezinha. Tá? E como eu quero que dê aquela sensação de que tem uma névoa entre uma montanha e outra, né, entre uma colina e outra, eu vou deixando esse degradê aqui, lembrando sempre de deitar um pouquinho mais o pincel para poder eu fazer essa passagem mais suave. Tá? Então, lembrando que se eu passo ele reto, ele fica mais marcado. Se eu passo ele deitadinho, ele vai ficar mais suave, ele faz uma transição mais suave. Tá? Outra coisa muito importante sobre a aquarela é que ela fica exatamente onde a água estiver. Você passou a água, jogou a tinta se espalha por ali. Então você pode conter onde é que ela vai passar dessa forma. Você vai dizendo para a aquarela onde é que ela vai. Ó, vamos lá.
porque eu quero tentar deixar um pouquinho mais escuro, então eu vou tentar deixar um pouco mais de pigmento do lápis aqui. Não importa muito a direção que você vai fazer aqui, isso dificilmente aparece de fato na pintura. Então estou voltando e vou escurecendo as partes que eu achar mais interessantes aqui, para conseguir o meu efeito. Beleza, aí eu volto com o meu pincel e passo água, tá? Você pode, obviamente, se tiver com outro pincel, você pode ir fazendo, tipo, né, um pincel comum, você pode ir molhando o pincel e fazendo isso. No meu caso não preciso, porque ele já tem água. Então, começando mais claro com mais escuro, chegando aqui no escuro, eu vou deixando mais a pontinha dele aqui, porque eu quero pegar bem o acúmulo da tinta. Então isso é excelente, eu vou pegando aqui e vou fazendo o formatinho dos pinheiros aqui. Percebam que, como eu estou com um ventilador aqui, então ele está fazendo secar bem rápido a tinta. Então, normalmente, vai chegar uma hora que você já não consegue mais utilizar a tinta aqui. Se precisar, deposita mais tinta com lápis e aí você pode ir lá fazendo isso. Continuar o seu desenho para fazer os detalhes e tal. Aqui já ficou muito claro. Eu vou precisar de mais, aí eu posso vir aqui passar um pouco mais do pincel. Se eu achar que tá muito, muito difuso o efeito, tá muito, tem pouco detalhe ali, eu posso vir com o lápis normalmente fazer os detalhes sem problema nenhum. E tentando pintar aqui por cima e tal, eu posso fazer isso aqui no lápis depois. Tá? Mas basicamente a ideia de se trabalhar com lápis aquarelável é você transformar tudo em aquarela no fundo. Então, se vocês olharem aqui, vocês vão ver que já começa a ter o efeitinho de pintura. Ah, Lucas, quero fazer da lua também. Ó, aproveitando que o pincel tá com a pontinha sujinha de tinta, posso pegar e fazer aqui umas manchas e tal. Tá? Pronto, lua feita. Tá? Para definir um pouquinho mais, para não ficar 100% disforme aqui a lua, eu posso só vir e fazer um pouquinho mais aqui de escurecer aqui em volta da lua. Isso já gera pra gente o efeitinho que a gente precisa. Quero disfarçar essa mancha, é uma opção, você pode ou não fazer. Então, tecnicamente está feito a pintura, você não precisa mexer mais nada. Se você quiser colocar umas estrelas, aí você usa uma tinta branca guache ou acrílica, e aí você pode espirrar em cima, né, as tintas em cima da pintura ou algo do tipo, mas basicamente é isso daqui. Tá? Então, esse é o padrão, com um lápis de cor aquarelável. Já ajuda muito você a fazer e você vê que é bem rapidinho, você consegue fazer uma paisagem até bem legal. Agora, se eu for utilizar aquarela, e aí eu vou usar minha aquarela da Pintel, o esquema é o seguinte, ó, eu raramente uso preto, tá? Mas eu vou usar hoje só para fins didáticos, tá? É legal se você primeiro dá uma hidratada na aquarela e pastilha, porque como ela já está concentrada, você tem que dar uma amolecida nela para poder utilizar, né? E eu vou fazer o seguinte, para não usar direto daqui e já jogar no papel, porque tem muita tinta concentrada aqui, eu vou colocar essa tinta aqui. Vai, eu vou misturar com rosinha ali, vai ficar da hora. Então, claro, eu posso também vir aqui e fazer um rascunho, se quiser, tá? Não é obrigatório, você pode fazer livremente. E aí você faz aqui o rascunho da montanha, coloca a lua no centro, essas coisas todas. Tá? Antes de fazer isso aqui de fato, eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar o excesso aqui. Tirar o excesso de tinta. É bom ter sempre o paninho para você poder tirar o excesso de tinta. Tá? E eu vou passar água
no meu desenho aqui. Eu vou passar só aqui na parte do céu primeiro, ou poderia passar nele todo também, não tem problema, mas eu vou passar só na parte aqui do céu primeiro, porque eu quero utilizar a água a meu favor, eu quero que ela diga para onde vai o meu desenho. Então eu vou passar em volta da lua aqui, né? E aí quando eu colocar a tinta, tá? Quando eu vier aqui colocar a tinta, ela só vai se espalhar por onde eu depositei tinta, tá? Então se eu simplesmente vier aqui e dar uma inclinada, ela vai começar a descer por onde eu passei a tinta. Vou inclusive pegar mais tinta aqui para poder deixar isso bem bonito. E aí você vai ver que gradualmente ela vai descendo, né? Vai formando umas manchas bem casuais, assim. Inclusive algumas pessoas defendem que você trabalha com a aquarela, né, em pé, porque aí você usa a gravidade a seu favor. Isso aí vai depender muito do que você quer fazer. Você pode fazer assim, em pé, ou você pode deixá-la deitadinha mesmo e aí tá tudo bem. Então, ó, já passei, eu meio que cobri a área toda praticamente, então ele tá safe. Eu posso ir escurecendo mais aqui em cima enquanto isso. Deixar ela ir descendo devagarzinho. E vou colocando um pouco mais de tinta nesses pontos aqui, mais no canto. É para ficar manchado. E é bom pra gente poder entender que, tipo, não só na aquarela, mas para a vida toda, a gente tem imperfeições e essas imperfeições elas podem ser úteis, sabe? Ela não necessariamente é algo ruim, sabe? O fato de estar imperfeito não torna isso ruim, de forma alguma. Fatores que nós não podemos controlar muitas das vezes são coisas que vão trazer benefícios para a gente. Aí, beleza, a gente tem tudo isso daqui, tudo isso aqui bem feitinho, bonitinho, organizadinho do jeito que eu quero. Eu posso começar a pensar já nessa parte aqui de baixo. Então, peguei a tinta aqui, ó, vou trabalhar com ela em cima do seco. Você vê que tem uma interação diferente da tinta em cima da superfície seca para a tinta em cima da superfície molhada. Na seca, normalmente as coisas ficam mais marcadas, elas ficam mais evidentes aqui, o que a gente acabou de fazer, sabe? Então, ó, então, basicamente assim a gente vai montando, né, a ideia. Percebe que está bem menos manchado aqui, mas eu posso gradualmente ir colocando mais tinta, tá ligado? E ela está bem menos concentrada também em alguns pontos, né? Aqui, por exemplo, ficou bastante concentrado. Eu posso colocar mais tinta e ir concentrando gradualmente. Tá? E se você quiser, você pode só ir depositando a tinta assim também. Você não precisa ficar esfregando e passando ela adiante, não. Quando você deposita assim, normalmente você deixa mais tinta em cima do desenho. Tá? Então, vamos fazer assim. Tá? Tinta depositada, aqui em cima já começou a secar um pouquinho, vou passar mais tinta para poder tentar dar uma escurecida. E vou começar já a pensar também nas arvorezinhas desse lado aqui da minha montanha. Percebam que quando eu vou jogando aqui esses galhos, eles já começam a espalhar, porque o papel ainda está molhado. Então ele já começa a meio que dar uma carinha de árvore. Na hora que eu começar a colocar os pinheiros em si, as coisas vão ficar mais interessantes. Olha só. Ele está fazendo as árvores sozinhos para mim. Eu não preciso me preocupar em fazer micro detalhezinhos. A pintura está fazendo isso por mim.
algumas coisas legais para a gente poder lembrar quando estiver pintando com aquarela é o seguinte: evite utilizar tinta direto da pastilha, né, ou direto do tubo, ou seja lá o que você estiver utilizando. Se você puder misturar cores, é muito melhor. Amanhã na próxima semana eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas basicamente a ideia é essa, é você poder criar suas próprias cores dentro do cenário. Aqui no caso eu estou fazendo tudo com um tom só, então é mais fácil fazer dessa maneira realmente. Mas se você criar suas próprias cores, você normalmente dá mais personalidade para sua cena, para aquilo que você está pintando, e isso é melhor. Meu professor de aquarela costumava me dizer que quando você pega a tinta direto da pastilha e joga no papel, não é você quem está pintando, você está deixando a fábrica pintar usando as suas mãos, sabe? Você está escolhendo as cores que a fábrica te deu. E é só isso, sabe? Aliás, a fábrica está escolhendo as cores por você, né? E é basicamente assim que a gente vai tentando dar um pouquinho mais de personalidade, colocando o máximo da sua contribuição na sua pintura. Você não é só uma mão que está se movendo enquanto as coisas se pintam, você tem outros processos para pensar aqui também. Então, ó, ficou bem da hora, bem legal. A gente pode ir aumentando até aqui se quiser, colocar pinheiros maiores e tal. E aquele esquema, né? Vou tirar aqui um pouquinho do excesso da tinta. Muito escuro ainda. E a gente faz aquele esqueminha de fazer as manchas que vão dar carinha de lua. Pronto, então essa aqui é uma forma bem tosca de fazer, mas ainda assim eu acho que é um bom exercício para você entender como funciona a aquarela em si e como aplicar ela nas suas pinturas. Entendendo que ela vai manchar, acontece dela manchar e tá tudo bem se isso acontecer. Você não tem que controlar todos os aspectos da sua pintura, você não tem que controlar todos os aspectos do seu desenho, e a aquarela ela é uma excelente parceira para poder te explicar isso. Tá? Se você começar a enxergar a aquarela como uma parceira e não como uma inimiga, fica muito mais fácil de trabalhar com ela. Tá? E assim você consegue fazer paradas mais interessantes, mais diversas, mais variadas para sua pintura. Show de bola? Então, mais ou menos isso aqui que a gente tem de resultado. É isso. Então, é basicamente isso aqui sobre aquarela. Inclusive, a Vitória falou que tá sem aquarela em São Paulo. Ô, Vitória, deu mole. Kitzinho de aquarela. Mano, um estojo desse aqui, pequenininho. E um sketchbook pequenininho. É por isso que eu gosto das coisinhas pequenas, tá ligado? E um sketchbook desse aqui pequenininho. Esse aqui nem precisa, né, levar esse pincel, porque já tem um dentro do estojo. Tá pronto. Você vai para qualquer lugar e você consegue fazer suas aquarelas em qualquer lugar. Tipo, é um material extremamente pequeno. Até por isso eu carregava o sketchzinho, que era esse daqui, ó. E eu fiz muita pintura nele com aquarela. Fiz esse aqui com aquarela. Fiz uns testes de sombra, luz e sombra com aquarela. Fiz esse daqui com aquarela. Se vocês quiserem praticar em casa fazendo algum desenho com aquarela e postando aí pra gente, eu vou ficar super grato. Vou poder dar dicas também, porque é mais fácil de trabalhar. Mas é isso. Se vocês precisarem de qualquer ajuda, me grita. Eu tô aqui pra isso, pra ajudar vocês, tá bom? Fechou? É isso, gente. Se fechou pra vocês, se tá ok, pra mim tá ok, eu vou finalizar. Falou. Mais tarde a gente se encontra. Até mais tarde, então. Valeu.